sejam todas bem-vindas. Aqui é Flaviane Dutra e aqui eu ensino mães a faturar R$ 5.000 em casa com roupas infantis. E hoje eu venho com um tema muito especial, que foi uma sugestão de uma das seguidoras. Ela falou: Flaviane, faz aí para nós um vídeo explicando melhor sobre fluxo de caixa, como que a gente faz esse fluxo, como que a gente controla nossas entradas e nossas saídas. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então hoje, atendendo a esse pedido, eu vim aqui explicar um pouquinho mais como que vocês vão fazer o fluxo de caixa de vocês, com as entradas, as saídas, para vocês faturarem aí R$ 5.000 em casa com roupas infantis. Então, se você quer saber como que você vai fazer esse controle, fica comigo até o final aqui desse vídeo, que você vai amar as dicas que eu vou trazer para vocês. E aqui eu sempre trago dicas práticas, e dicas não é de teoria, são dicas que eu utilizei na minha loja infantil em casa, e eu estou aqui compartilhando com vocês a minha experiência, o que eu vivenciei. São dicas vivenciais. Então são dicas assim valiosíssimas, que vão fazer total diferença para você ter uma loja infantil em casa com sucesso e faturar aí seus R$ 5.000. Então, fica aqui comigo. Flaviane, o que é esse fluxo de caixa? Ai, meu Deus, fala essa palavra, parece que já assusta, né? Já parece que é algo de finanças, meu Deus do céu, isso é muito complicado, isso é para empresa grande. E aí eu venho aqui para descomplicar para vocês e mostrar que é muito mais simples e que qualquer pessoa pode fazer esse controle. O fluxo de caixa nada mais é que um controle financeiro, né, que você vai fazer da sua empresa para controlar as entradas e as saídas. O que significa isso? O que você vai pagar e o que você vai receber. Me dá um exemplo, Flaviane. Como, por exemplo, o que você tem de despesas lá todo mês na sua empresa, né? A manutenção de sistema, a sua retirada, se você tem funcionário para pagar seus funcionários, para pagar o seu CNPJ. Então, todas as despesas que você tem ali para a empresa funcionar. E para receber também das vendas que você fez, do dinheiro que você tem lá no seu caixa, do seu capital de giro. Então, tudo isso vai englobar o seu fluxo de caixa. E é muito importante que a gente tenha esse controle. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho dessa importância, o que vai fazer diferença se você tiver isso tudo certinho, controlado, administrado de forma correta. E também vou mostrar para você o que acontece, né, com as pessoas que não têm esse controle financeiro, que não sabem lidar com esse fluxo no caixa. Então é muito importante que você sempre fique de olho no fluxo do seu caixa. E o principal, não adianta você ter um fluxo de caixa também se ele não for preenchido de forma correta. Se os dados que estão dentro dele também ou estão faltando, não estão completos ou não são reais. Porque aí você não vai ter um fluxo de caixa também real, que te dá aí possibilidades de administrar a sua empresa, né? De fazer seus planejamentos. Então, é muito importante que você alimente o seu fluxo de caixa. E a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai começar a nossa loja infantil em casa é preencher lá o nosso fluxo de caixa. Algumas pessoas fazem isso manualmente. Mas hoje você já conta com sistemas que têm preço super acessível, que vai facilitar muito a sua vida, você vai ganhar tempo, vai ter mais produtividade, vai vender mais, né? Então, vale muito a pena hoje você utilizar um sistema. E não só de fluxo de caixa, mas utilizar um sistema que já te ajude em tudo, no controle de estoque, no controle do que você tem para pagar, do que você tem para receber, das suas vendas, dos cadastros das clientes. Então, é muito importante que você pode fazer isso. Hoje vocês têm várias opções aí no mercado de sistemas que dão tudo isso para você com um preço muito acessível. Então as coisas estão muito mais fáceis que antigamente. Então você não precisa necessariamente fazer isso manualmente. Você pode fazer isso via sistema, que vai facilitar muito mais ainda a sua vida. E aí, quando você contrata uma plataforma, um sistema, você vai ter lá dentro uma parte que se chama contas a pagar e receber. Então, lá dentro você vai ter controle do que você tem para pagar e o que você tem para receber lá dentro do seu sistema. E é lá que você vai fazer o seu fluxo de caixa.
E aí é muito importante que antes que você comece a sua loja infantil em casa, que você vá lá e coloque esses dados dentro do seu sistema. E que dados são esses, Flaviane, que eu preciso preencher? Como, por exemplo, se você tem aí um capital de giro, um valor que você já tem de investimento para sua empresa, que você vai começar, você precisa informar isso lá no seu sistema, dar a entrada nesse valor. Da mesma forma que você vai retirar lá esse valor da sua conta física e vai colocar na sua conta jurídica, você também precisa dar entrada lá no seu contas a pagar e receber. Por quê? Porque o seu contas a pagar e receber, ele tem que estar alinhado com a sua conta jurídica também. Os dois têm que andar juntos. Então, vamos supor que você tem 10 mil reais lá na sua conta jurídica. Então, você precisa informar esse valor aqui também no seu sistema. Ó, eu tenho 10 mil reais de entrada, daí a entrada nesse valor aqui no sistema, para que as duas coisas andem equilibradas. E assim você vai fazendo. Porque, por exemplo, você vai pagar, vou pagar minha fatura de cartão de crédito das compras que eu fiz. Você vai vir aqui na sua conta bancária e vai fazer esse pagamento. Então, você tinha 10 mil, vamos supor que pagou 1.000, ficou 9 mil. Então, aí você vai lançar também essa despesa aqui no seu sistema, da compra que você fez, que tem 1.000 reais naquela data para você pagar. Quando você pagou aqui, você dá a baixa aqui. Aí aqui também no seu sistema vai ficar 9 mil e aqui no seu banco também vai ficar 9 mil. Percebem como anda alinhado? E aí, às vezes vocês já ouviram falar disso, conciliação bancária. Nada mais é que isso, observar o caixa da empresa e observar a conta jurídica e verificar se as duas estão alinhadas, se o que pagou aqui também deu baixa aqui, se o que deu a entrada aqui também deu aqui, e tem que estar tudo alinhadinho. E a mesma coisa vai fazer também com o que você vai receber. Você fez lá uma venda, vai receber no Pix. Fez o Pix, a cliente fez o Pix, vai cair lá na sua conta. Vamos supor, vai cair 100 reais. Então, cai 100 reais na sua conta, tem que cair aqui no seu contas a receber também os 100 reais também. E aí, a hora que você cai aqui na sua conta, você dá a baixa aqui no seu sistema. E aí, anda tudo alinhadinho. E então, por isso que é muito importante ter tudo alinhado. Então, a primeira coisa que você deve fazer é fazer esse lançamento. Tem alguma reserva, vai lançar aqui também no seu contas a receber esse valor e as suas despesas e as suas entradas tem que andar tudo alinhadinho. E quando você utiliza um sistema, antes de você fazer sua primeira venda, você vai lá e configura todas as formas de pagamento. Então, vamos supor, se eu fizer um Pix, escolher a forma de pagamento Pix, vai cair no mesmo dia, na mesma hora, o dinheiro na minha conta. Aí, quando você já faz essa configuração lá na forma de pagamento, a hora que você fizer a venda com aquela forma de pagamento, ele já lança no seu contas a receber aquele valor para aquela data, tudo automático. E aí, você vai lá na sua conta, confere se caiu aquele valor, você vai lá e faz a baixa. E a mesma coisa também para suas vendas no cartão de crédito. Você passa lá no cartão de crédito, configurou quando que a sua operadora da máquina de cartão de crédito vai te repassar aquele valor, já coloca lá a taxa que eles vão descontar para você conferir, porque imagina se a operadora te cobra mais ou te cobra menos e você, te cobra mais no caso, né? E você nem percebe. Então, é uma forma também de você conferir se a operadora da sua maquininha de cartão está te pagando de forma correta. Você já faz esse planejamento, a hora que você faz a venda, lança a sua venda lá no sistema, ele já joga o dia que você tem que receber, o valor que você tem que receber, já descontando a taxa da maquininha de cartão, e aí, naquela data, aquele valor vai cair na sua conta jurídica. Você vai lá, vai conferir, tá certinho, você dá a baixa aqui no seu contas a receber. E aí vai ficando tudo alinhado. E aí você vai chegar ao final do mês, você vai conferindo uma vez por semana se tá tudo alinhadinho, se não esqueceu de lançar nada, se os valores que estão lançados estão corretos. E aí você já começa. Por isso que eu falei pra vocês, é muito importante que as duas coisas estejam alinhadas e que vocês façam essa conferência constantemente para que você entenda. Além disso, você também precisa lançar alguns, antes de começar a sua loja infantil em casa, você precisa lançar esses outros dados também dentro do seu contas a pagar e receber, que é o que você tem de despesas e o que você terá de entrada. Como que funciona isso, Flaviane? Você tem que lançar lá no seu sistema, por exemplo, todas as despesas que você tem. Exemplo,
a despesa que você paga de manutenção de sistema. Você tem aquela despesa ali todo mês, certo? Todo mês você vai ter que pagar aquele valor. Então, se você já vai lançar lá no seu sistema, por exemplo, vamos supor que é R$50. R$50 todos os meses, que é o valor da manutenção do seu sistema. Então, aquele valor você já coloca lá no sistema para os próximos 12 meses, porque é fixo, vai ter todo mês aquele valor. E é muito fácil e prático também fazer isso no sistema. Você soma, vamos supor, 12 vezes 50, pega esse valor total, lança lá no sistema, coloca, pede ele para dividir em 12 vezes, coloca qual que é a primeira data de vencimento e ele já coloca para você os 12 vencimentos com o valor tudo certinho, tudo automático. Em minutos você consegue, em segundos você consegue fazer isso. Então é bem prático fazer isso no sistema, não dá trabalho também. Pode ficar tranquilo, é até mais fácil do que você fazer manualmente. Pensa, você colocando lá mês a mês cada despesa manualmente, né? E aí é onde eu falo para vocês da importância também desses dados estarem feitos corretamente. Porque se você esquece de lançar uma despesa, se você lança um valor errado, na hora que você for fazer seu controle de fluxo de caixa, também você vai ter uma previsão, vai fazer o planejamento errado, vai ter uma previsão errada, né, do que vai acontecer. Então precisa ser real esses valores. Então tudo que você paga tem que estar lá controladinho. Nem preciso dizer para vocês, isso ficaria para uma outra live, mas tudo separadinho, despesas pessoais não misturam com despesas da empresa. Conta física, você mistura, faz suas coisas pessoais. Conta jurídica, só coisa da empresa. Então, tudo separadinho. Isso aí era tema para outra live. Então, isso eu nem vou falar. Espero que vocês já façam isso tudo separadinho. Um dos maiores erros é misturar coisas pessoais com coisas da empresa. Então, não faça isso tudo separadinho para você não ter problema. Então, você vai lançar lá as suas despesas para os próximos 12 meses. Outra coisa também que você deve fazer é não só as despesas fixas, mas também as despesas variáveis. Flaviane, o que é isso que você está falando? Despesa fixa, despesas variáveis. Despesas fixas são aquelas despesas que você tem todo mês, que se você vender mais ou menos aquela despesa ali é todo mês. Exemplo, essa que eu dei do sistema, se você paga R$50 de sistema. Se você não vender nada, você vai pagar 50. Se você vender R$1.000, você vai pagar 50. Então, aquilo é fixo todo mês e o valor também é sempre o mesmo. Não altera se você vender mais ou menos. As despesas variáveis são aquelas que variam. Se eu vender mais, eu vou gastar mais. Se eu vender menos, eu vou gastar menos. Como, por exemplo, se você faz entrega e você não cobra essa entrega, ela vai variar. Se você fizer mais vendas, vai ter uma despesa maior de entrega. Se você faz menos vendas, vai ter uma despesa menor de entrega. Então, isso são despesas variáveis. Então, você deve fazer isso não só das despesas fixas, mas também das despesas variáveis. E aí, Flaviane, mas como que eu vou saber quais vão ser minhas despesas variáveis se eu ainda nem comecei minha loja infantil em casa? Então, como que você vai fazer? Nesse primeiro momento, nesse seu primeiro mês, você vai fazer uma provisão do quanto você espera vender nesse primeiro mês. Ah, eu espero vender R$1.000. Desses R$1.000, quantas vendas você acha que você vai fazer? Ah, eu acho que eu vou fazer 50 vendas. Dessas 50 vendas, quantas você acha que vai ser entrega? 30. E aí, quanto que é cada entrega? R$5. Então, vai ser 30 vezes 5. Nesse primeiro momento, você vai fazer essa provisão do quanto você espera ter de despesas variáveis, baseado no quanto você espera ter de vendas. Isso só no primeiro mês. Aí, no segundo mês, você já vai ter o primeiro mês para você já observar o quanto você teve de despesa variável, e aí você já consegue ter uma noção melhor. Quando for o terceiro mês, você já consegue avaliar o segundo e o primeiro e ter uma provisão melhor do quanto você tem de despesas, baseado no quanto você vende. E aí, isso vai ficando melhor. Quando for no ano seguinte, você vai avaliar o ano anterior e você vai saber, baseado no ano anterior, você vai conseguir fazer a provisão ainda mais precisa. Então, esse é só o primeiro momento que eu quero mostrar para vocês de como vocês vão fazer, lançar essas despesas que você precisa para fazer o seu fluxo de caixa, como você vai lançar essas despesas baseado, sendo que você ainda não começou sua loja infantil em casa. Então, aqui a gente fala nesse primeiro momento o que compõe um fluxo de caixa, né?
que são as entradas e as saídas, a importância de você alinhar, então, o seu contas a receber, seu contas a pagar com o banco, a importância de ter um sistema e quanto isso facilita, e mostrando também como que vocês vão fazer esses lançamentos, tanto de despesas fixas quanto de despesas variáveis. Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui também é que muitas das pessoas, e por que eu tenho que ter essa importância, Flaviane, de ter que fazer esse fluxo de caixa? Ele é importante para você saber se você lança lá o que você tem para receber e o que você tem para pagar, você vai ter um controle melhor. Até quanto eu posso comprar? Isso é uma pergunta muito comum, Flaviana. Até quanto que eu posso comprar? Senão, o que é o maior erro que as pessoas cometem? Vai comprando e depois, a hora que vai ver, não consegue pagar o que comprou. Por quê? O tanto de despesa que tem é maior do tanto de entrada. Então, o seu fluxo de caixa não suporta esse pagamento. E aí, o que a pessoa faz? Geralmente, a maioria das pessoas fazem? Compra e depois não consegue pagar. Então, é você fazer esse controle, esse balanço entre o que vai entrar e o que vai sair, para que você saiba se você pode fazer mais uma compra ou não, como que vai ser sua vida financeira daqui para frente, você vai precisar de um capital extra, vai chegar em alguma data específica que você vai precisar de ter um capital de giro para compor aquela data, para depois, quando você receber, você repor esse valor. Para você saber qual que é a melhor data para eu jogar essa compra que eu vou fazer. É melhor jogar dia 10, dia 20? Se você tem um fluxo de caixa, você sabe qual que é a melhor data. Porque você vai ver quando que você tem entrada, você joga aquela compra, a data para aquela compra, porque você sabe que naquela data você vai ter recebimento e você vai conseguir pagar. E assim você vai construindo o seu fluxo de caixa. Aí vai fazendo as vendas, vai entrando, você lançou já as despesas, vai fazendo os recebimentos, suas vendas, e aí você vai entendendo o quanto, vai saber quanto você vai receber em tal data, quanto vai sobrar, ou se vai faltar naquela data, se você vai precisar fazer, igual eu falei para vocês, utilizarem um capital naquela data, e aí você tem uma provisão a longo prazo. E quem não faz isso é o que eu falei pra vocês, vai comprando, não tem controle, depois não consegue pagar. Outra coisa também, às vezes não sabe qual que é o ponto de equilíbrio. Flaviana, o que é isso? Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o ponto em que você nem vai ter prejuízo e nem vai ter lucro. É o meio termo. Quando você chega no ponto de equilíbrio, enquanto seu ponto de equilíbrio fica empatado, vamos dizer assim, empatou receita com despesa. Então, é muito importante que você saiba qual que é esse seu ponto de equilíbrio. Porque se você sabe qual que é seu ponto de equilíbrio, você vai saber quanto que eu preciso vender para pelo menos empatar ou ter lucro. Porque se eu vender menos que meu ponto de equilíbrio, eu já estou tendo prejuízo. E é normal também nos seus primeiros meses, dependendo do quanto você fez de investimento, às vezes de início você não consegue ter lucro, porque a empresa está recuperando o investimento que você fez. E aí, se você tem um fluxo de caixa, você sabe que naquele mês ou naquela data vai faltar caixa. Então, você sabe, você vai já se programar para aquela data você ter sua reserva para compor aqueles meses ou aquelas datas, né? E você conseguir honrar com seus pagamentos. Então, conseguem perceber o quanto que o fluxo de caixa bem feito nos ajuda nos planejamentos, a entender a realidade da empresa, entender qual que é a melhor data de compra. Outra coisa também que o fluxo de caixa ajuda, você saber quantas vezes você consegue fazer de parcelamento, por exemplo, para suas clientes. Por quê? Vamos supor que você compra em 3 vezes do seu fornecedor. Se você vender para suas clientes em 6 vezes, o seu fluxo de caixa não vai suportar isso. Vocês concordam? Você paga em 3 vezes, mas você recebe em 6 vezes, né? Então, vai faltar dinheiro na hora de pagar essa despesa. Então, com você fazendo um bom fluxo de caixa, você consegue entender isso. Fala, nossa, eu compro em tantas vezes, os meus pagamentos para os meus fornecedores, as minhas despesas são nessa data, eu tenho tanto de pagamento em tal data. Então, o máximo que eu consigo dividir para as minhas clientes é em X vezes, que é uma pergunta que eu recebo muito aqui. Ai, Flaviane, como que eu vou saber em quantas vezes que eu posso parcelar para minha cliente? É dessa forma, analisando seu fluxo de caixa, analisando como que você, baseado na sua negociação com o seu fornecedor, você vai repassar isso para o cliente, você vai entender o que é viável para você ou não.
se vai dar para você dividir mais, se vai dar para você dividir menos, né? Se você pode dar algum desconto, porque dependendo do quanto você dá desconto, isso vai refletir no seu lucro e vai refletir lá no seu caixa no final das contas. Então, olha para vocês verem a importância de um bom fluxo de caixa. E também para vocês entenderem, né? É o que eu falei para vocês, eu tenho tanto para pagar todo mês, para você entender a realidade da sua empresa. Todo mês eu tenho que pagar R$ 1.000 de despesas, todo mês. Então, você já tem a noção, olha, se eu tenho que pagar R$ 1.000 todo mês, eu preciso vender mais que 1.000 para ter lucro, porque 1.000 é só as minhas despesas, entendeu? Então, é muito importante que para você entender também a realidade, até o que você tem aí de despesas. E também para você entender o quanto você tem para receber e para você fazer os controles, igual eu falei para vocês. Vamos supor, com o tempo, vamos supor que você faça as vendas parceladas e receba parcelado. Então, lá no seu sistema, ele vai gerando lá um montinho, né? Cai 50 aqui, 50 ali, esse mês 50, no outro mês 50, vai fazendo aquele montante dos valores que você vai recebendo mensalmente. E aí, você precisa conciliar isso também, porque vamos supor, igual eu disse para vocês lá no início, a operadora de máquina de cartão deveria te pagar R$ 50, ela paga 49. Então, aí aqui no sistema vai ficar 50, você vai falar, opa, tem alguma coisa de errado, caiu 49, aqui é 50. Você vai procurar saber na operadora de cartão de crédito o que está acontecendo. E aí, se você não tem esse controle, a operadora de cartão te paga qualquer valor, te cobra qualquer taxa, porque vai que eles aumentam a taxa lá e não te avisam, ou você não recebeu o e-mail, você não viu, eles aumentam a sua taxa e você nem viu. E tá lá, pagando, descontando e você não está vendo. Então, até para você ter o controle também, se você tá recebendo na data certa, o valor certo, tudo direitinho, tá bom? Isso aqui eu falo para pessoas que é o que eu digo para vocês, trabalham com dinheiro à vista, Pix e cartão de crédito. Agora, imaginem para quem trabalha aí com nota promissória, com notinha, né, para receber depois. Esse é um dos grandes, porque que isso atrapalha muito para quem quer ter sucesso, faturar R$ 5.000 em casa com uma loja infantil. Por quê? Chega naquela data, se você passou a venda no cartão de crédito, pá, o dinheiro tá lá. Se você vendeu no dinheiro, o dinheiro tá lá. Se você vendeu no Pix, o dinheiro tá lá na sua conta. Agora, se você vendeu na notinha, chega aquela data, você fez lá seu fluxo de caixa, tá lindo, certinho. Flaviane, segui tudo o que você falou, mas você vendeu na notinha. Chega naquela data, você tinha lá certinho, que você tinha R$ 100 para pagar e ia receber 200 naquela data. Então, tá tudo certo, você consegue pagar a parcela que você tinha que pagar. Mas aí chega naquela data, naquele dia de receber, a pessoa não te paga, aí pede para pagar amanhã, e aí você fica sem... Quem que vai ter que honrar com esses pagamentos? Quem vai ter que pagar? Você vai ter que dar seus pulos e dar um jeito. Por isso que não funciona a venda com notinhas, com promissórios. Porque se você faz dessa forma, chega na data que você precisa, se a pessoa não te pagar, o que adianta? Então, quando você vende na notinha, é um fluxo de caixa falso. Por quê? Chega na data, você não recebe. Fica pra amanhã, fica pra semana que vem, aconteceu um imprevisto, aí é aquele negócio, né? Mata a família inteira, o pai morreu, a mãe morreu, separou, acidentou, acontece tudo. Até pode acontecer realmente um imprevisto, né, com qualquer um de nós, mas às vezes não, existem pessoas desonestas. E elas não estão nem um pouco preocupadas com as contas que você tem, com aquela data, que elas não entendem isso. Fluxo de caixa, que tem data que você fez todo um controle baseado naquele recebimento, naquela data. Então, por isso que não dá certo, por isso que não funciona. Estraga todo esse processo. Agora, quando você vende no Pix, vende no dinheiro ou vende no cartão de crédito, naquela data seu dinheiro vai estar lá garantido, você pode dormir tranquilo. Por isso é muito importante aí nós trabalharmos com só cartão de crédito, dinheiro e Pix. E aí, você fazendo esse bom fluxo de caixa vai te ajudar nas tomadas de decisões, vai te auxiliar, sabe? Igual eu disse pra vocês, você precisa fazer algum aporte, né, em determinada data, em determinado mês. Então, você fazer seu controle do que você tem que ter guardado para fazer esse aporte nessas datas. Poder negociar compras tanto na hora de comprar quanto na hora de vender, saber controlar isso. Saber em quantas vezes você pode vender para cliente.
saber até quanto que você pode comprar, né? Então você tá lá, vamos supor, você tem R$ 1.000 de despesa e você fatura lá R$ 2.000. Então tem R$ 1.000 aqui. Ah, eu suporto mais uma prestação de R$ 500? Suporto, ainda tem mais espaço. Ah, não, se você colocar mais uma prestação de 1.000, vai ficar ali, né? Pau a pau, ponto de equilíbrio. O tanto que tem que pagar, o tanto que tem que receber. Será que vale a pena? Então você vai começar a enxergar até onde você pode ir ou não. E entender isso para não ter problemas aí no futuro. Vai entender, né, quanto você também tem que vender para conseguir ter lucro aí no final do mês. E vai entender quais são as despesas da sua loja também, que é muito importante, porque às vezes quando a gente não tem controle das despesas, a gente vai pagando, mas não sabe a realidade da empresa. Às vezes tá precisando dar uma enxugada, dá para diminuir as despesas. Então você tem a realidade mesmo e você sabe que avaliando o quanto você tem de despesa, você consegue avaliar, tá alto, não tá, precisa fazer alguma adequação ou não. Por quê? Para você ter lucro, é você vender o máximo possível com a menor despesa fixa possível e conseguindo aí, sabendo negociar também na hora da compra. E é dessa forma que você vai conseguir ter o melhor lucro aí na sua empresa. Então, é muito importante ficar de olho nas despesas também, para que isso não consuma lá o seu lucro no final do mês. E é isso. E eu sei que quando eu falo para vocês sobre fluxo de caixa, sobre essas questões financeiras, muitas pessoas não gostam. Aí já começa a pensar, isso aí, será que é necessário? Será que a Flaviane realmente precisa fazer todo esse controle que ela tá falando? Mas é difícil. Não é difícil, olha para vocês verem. Você vai fazer lá, lançar todas as suas despesas, já vou falar daqui a pouquinho para vocês também sobre as entradas. Vai fazer lá as suas provisões também de entrada. Como eu falei para vocês, no sistema é super prático e fácil de fazer isso. E isso não é só para empresa grande. Isso é para qualquer empresa, desde a banquinha lá da esquina a qualquer empresa. Para ela se sustentar, para ela ter uma vida financeira saudável, você precisa fazer um bom fluxo de caixa, você precisa ter controle do que vai entrar, do que vai sair, né? E saber as datas, o que vai entrar em qual data, tudo direitinho, saber negociar na hora de comprar, saber negociar na hora de vender, para você não ter problemas. Então, isso não é só para empresa grande. Você também vai precisar ter um bom fluxo de caixa aí com a sua loja infantil em casa para faturar seus R$ 5.000, tá bom? Então, é muito importante. E agora falando com vocês sobre as entradas, falamos sobre as despesas, como que vocês vão fazer esses lançamentos das despesas e quais despesas devem ser lançadas. Agora a gente também tem que falar sobre as entradas. Flaviane, mas como que vai ter entrada na minha empresa se eu ainda nem comecei a vender, né? Eu não sei quanto que eu vou vender no meu primeiro mês, eu não sei, Flaviane. Então, nesse primeiro mês que você vai começar a sua loja infantil em casa, você precisa fazer aí uma provisão para você, baseado no quanto você está investindo. Porque não adianta você falar aí, investi R$ 500 e eu vou faturar 5.000. Isso não vai acontecer, né? E R$ 500 não vai virar 5.000 de venda. Então, você precisa fazer uma provisão nesse primeiro mês, baseado no quanto você investiu, quanto você espera vender. E baseado também no quanto você tem de despesa, né? Porque você sabe que se você vender igual, é ponto de equilíbrio, nem lucro, nem prejuízo. Se você vender a mais, lucro. Se você vender a menos, prejuízo. Então, se você tem noção do quanto você tem de despesa, você sabe quanto que você tem que vender também baseado nisso. Então, baseado nesses dois aspectos, você vai fazer aí uma provisão para o seu primeiro mês de venda. Lembrando que isso também não é... Lembrando que isso é só o primeiro mês. No segundo mês, você já vai conseguir ter uma visão melhor do primeiro, baseado no primeiro. O terceiro, você já vai ter a média do primeiro e do segundo. E isso já vai ficando cada vez mais assertivo. E as provisões também, a gente tem que ter dois detalhes. A gente, quando faz as provisões, a gente faz a provisão baseada em alguns aspectos também, tanto do nosso segmento quanto externo também. Vamos supor que você vai fazer aí a provisão de vendas para o seu primeiro mês, e no seu primeiro mês você vai começar no Natal, por exemplo. Então, no mês de dezembro,
você sabe que é um mês que tem uma projeção melhor de vendas porque tem uma data comemorativa. Então você vai fazer uma provisão mais otimista. Ah, se é, por exemplo, fim de estação, tende a vender menos, né? Já tá no finalzinho da estação. Um exemplo. Você já vai fazer uma provisão não tão otimista. Então, você vai analisar os aspectos do seu mercado de roupas infantis, olhar datas comemorativas, olhar sazonalidade e também vai observar também questões do mercado também. Como que tá o mercado? O mercado tá tudo, as pessoas estão mais positivas, mais consumistas. Não, aconteceu alguma coisa lá no mercado e as pessoas estão pessimistas, estão conservadoras. Então, você vai fazer isso baseado, essas provisões também baseada também nesses aspectos, tanto do seu mercado quanto externo. Aí, por quê? No primeiro mês, como eu disse para vocês, vocês vão fazer essa provisão, no segundo em relação ao primeiro, mas quando for no ano seguinte, você vai fazer baseado no ano anterior. E aí você vai avaliar, em janeiro do ano passado eu vendi 5 mil reais. Esse ano a economia tá em alta, as pessoas estão super confiantes, eu acho que eu vou vender 5 mil mais 2%, mais 5%. Então, você vai fazer, não, as pessoas estão pessimistas, eu acho que elas estão inseguras de gastar nesse momento, eu acho que eu vou vender o mesmo tanto ou menos que o ano passado. Então, você vai começar a acertar melhor nessas provisões. Por quê? A partir do momento que você faz essas provisões, é baseado nelas que você vai ter o olhar do seu fluxo de caixa para os próximos meses. Você já lançou suas despesas lá para os próximos 12 meses, agora a gente está lançando as entradas. E baseado nisso, você vai saber, vai fazer todas as suas negociações, seus planejamentos baseados nisso. Então, é muito importante que você faça aí as provisões de forma correta também. As provisões, diferente das despesas, a gente faz para cada 3 meses. Então, vamos supor que você vai começar no mês de janeiro, você vai fazer a provisão para janeiro, fevereiro e março. Levando em consideração, então a gente sempre tem provisão para cada 3 meses. Terminou o mês de janeiro, você faz a provisão para abril. Então, vai ter mais 3 meses. Então, é assim que nós vamos fazer. Claro, você lançou lá uma despesa variável, né, que vai variar. E aí você vendeu mais, a despesa vai aumentar. Não tem problema, você pode ir lá e alterar. Por quê? Eu provisionei que eu ia vender, ia gastar com entrega 50 reais, mas eu gastei 100. Quando você for lá fazer essa baixa no sistema e lançar 100, ele mesmo vai te perguntar, vai falar assim, você quer que altere as próximas também? Porque ele já sabe que tem lançamentos futuros e que você fez uma alteração. Aí a hora que você aumentar o valor ou diminuir, ele vai te perguntar. Aí você aperta assim, ele já altera os próximos meses todinhos. Então, também é super prático e fácil tendo um sistema. E a mesma coisa também é a provisão de entrada. Você tinha feito uma provisão de uma forma, você percebeu que as coisas mudaram, aconteceu alguma coisa na economia nesse meio tempo, você quer fazer uma alteração, você pode fazer. Lógico que você não vai ficar alterando toda hora, né? Mas aí você pode ir lá depois e alterar, não tem problema, né? Cada vez mais depois você vai ficando mais específica, vai sabendo exatamente como fazer isso. E aí, a partir do momento que você tem essas provisões de quanto você vai vender e o quanto você vai de despesa, vai ficando claro para você como vai ser o seu fluxo de caixa, pelo menos aí para os próximos 3 meses, para vocês tomar suas decisões. Outra coisa importante também nas provisões que muitas pessoas também esquecem, eu até estava vendo uma reportagem agora na televisão do jornal falando sobre IPVA. E aí falando da importância de você já se organizar desde o início do ano para quando chegar lá na hora de pagar o IPVA, você já ter esse valor. Mas quantas pessoas fazem isso, né? E a mesma coisa na empresa. Essas provisões não só do que você vai vender, mas também do que você tem para pagar, é muito importante a gente pensar em todas as despesas, não só as despesas fixas e variáveis, mas pensar também, se você tem funcionário, já pensar 13º, férias, já pensar, se você não tem colaborador, mas eu não tenho colaboradora, Flaviane, mas você já parou para pensar que você também precisa de férias, você também precisa descansar. Se você vai se ausentar, vamos supor, uma semana, as suas vendas vão diminuir, vão ficar sem vendas essa uma semana. E aí você precisa se organizar financeiramente para suprir esse caixa desses 7 dias que vai ficar sem vendas.
Então, você já pode fazer essa provisão também das suas férias, né? E se você tem funcionária, a partir do momento que você tem funcionária, você já pode fazer as provisões também, caso ela queira sair da empresa, para você fazer o acerto dela. Por quê? Para não ter problema. Chegou lá, final do ano, nossa, agora tem que pagar o 13º. Como que eu vou pagar esse 13º? Se você já se organiza desde o começo, já vai fazendo as reservas todo mês, as provisões de 13º, quando chegar lá no mês de dezembro, você já tem valor. Ah, ela decidiu sair da empresa, você já tem sua reserva financeira, dá para ela fazer lá encerrar lá sair da empresa, né? Você fazer o acerto com a funcionária. Então, você já pode se organizar. A mesma coisa da nossa vida pessoal, né? A gente já sabe que em janeiro vai ter material escolar, vai ter uniforme, já sabe que vai comprar, vai ter que pagar IPVA, IPTU. Então, a gente não pode ir se organizando desde um ano antes, já guardando todo mês um pouquinho para quando chegar lá o dinheiro já estar pronto. A mesma coisa é a empresa. O certo é você já fazer todas as provisões, já deixar lá salvo, já planejado para os próximos 2 meses, essas questões também, seja para você tirar uma férias, seja para alguém te substituir, seja para suas colaboradoras ou colaboradores. Então também é muito importante fazer essas provisões. E que é também outra coisa, às vezes faz tudo certinho, mas esquece desses detalhes. E é isso que eu queria passar aqui para vocês, como que vocês iam controlar o fluxo de caixa de vocês, para vocês faturarem 5 mil reais em casa com roupas infantis, saber até onde comprar, saber entender quais são suas despesas, ter o controle disso, provisionar as entradas de vocês e garantir aí seu lucro no final do mês, a manutenção e o crescimento da sua loja infantil crescente. E já quero deixar aqui uma tarefinha para você que quer começar sua loja infantil em casa. Já começa a colocar aí, que seja no papel, né, todas as despesas fixas que você vai ter, todas as suas despesas variáveis, para você já fazer o controle. Já começa a anotar também as suas provisões, do quanto você pretende vender, quanto você pretende investir. Começar a pesquisar também sistemas para você fazer esses controles, né? Então essa é a minha dica aí para que vocês já consigam hoje mesmo colocar em prática tudo que vocês aprenderam aqui sobre fluxo de caixa para vocês faturarem 5 mil reais em casa com roupas infantis. Então um beijo grande e a gente vai se falando aí nas redes sociais.